Preso há quase um mês pela participação em manifestações contra o resultado das eleições presidenciais, José Acácio, o cacique de Sererê, divulgou uma carta nesta quinta-feira em que diz ter se baseado em informações erradas e pede desculpas ao povo brasileiro pelas críticas ao sistema eleitoral do país. No dia 12 de dezembro, a prisão de Sererê motivou manifestação em Brasília com tentativa de invasão no prédio da Polícia Federal e destruição de propriedades públicas e privadas, como ateamento de fogo em ônibus lá nas ruas de Brasília. Foi um ato de vandalismo. As imagens vocês conhecem bem. A prisão de Sererê foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No texto divulgado pelo trio de advogados que o defende, o Chavante afirma que quer desfazer mal-entendidos e que a decisão de escrever o que chama de nota pública oficial veio dele, livre de qualquer coação. Os advogados Jéssica Tavares, Pedro Coelho e João Pedro Melo acompanham a causa. Agora, o cacique de Sererê diz que não há indício concreto de fraude nas eleições e fala de amor para a vida em sociedade. Ele diz o seguinte, abre aspas: reconheço que cometi um equívoco ao defender tese de que haveria fraude ou mesmo risco de fraude nas urnas eletrônicas. Na verdade, não há nenhum indício concreto que aponte para o risco de distorção no resultado das urnas ou na vontade do eleitor brasileiro, fecha aspas. Ele também atribui a terceiros o contato com informações falsas sobre o funcionamento das urnas. No dia da prisão de Sererê, já havia gravado um vídeo orientado pelos advogados em que desestimula a realização de manifestações violentas. A informação é da nossa analista de política aqui da CNN, Basília Rodrigues. Mas quem vai comentar é o Leandro Rezende, que faz a análise para a gente. Ô Leandro, apesar de parecer aí uma peça bem ligada ao direito, né, porque deve ter sido orientado, obviamente, pelos três advogados que mostram ali a nota, é também uma sinalização muito importante para esse momento de calma de ânimos, né? São duas coisas, né? Primeiro é como o governo Lula vai lidar com os acampamentos muitos dos quais tiveram como pauta a prisão desse cacique, né? Os acampamentos que foram formados na porta dos QGs do Exército, né? De alguns deles, a chuva que caiu nesse verão, né? Nesse comecinho de verão, já contribuiu para a desmobilização, mas o fato é que tem uma parcela do país que, insuflada por pessoas como o cacique, que estão nas ruas acreditando nas mais diversas mentiras, né? De que o Alexandre de Moraes vai se prender, de que há uma ordem para mudar o jogo, que o general Heleno, na verdade, é o presidente da República, de que o Lula não subiu a rampa, de que a faixa presidencial que ele colocou no corpo, né, no dia 1º de janeiro, na verdade, não é a faixa correta. Então, há um caldo aí, né? O cacique, ele é um indutor disso tudo também, não só ele, muita gente, né? Mas há um caldo social no nosso país que entornou, né? E a prisão dele é um pouco no sentido de tentar do Estado brasileiro dar uma resposta a quem brinca com a democracia, quem espalha mentira e contribui para um cenário que a gente viu no dia 12 de dezembro, de uma Brasília que a gente jamais havia visto, né? Naqueles termos que a gente assistiu, depredação, ônibus incendiados, tudo em nome de quê, né? Tudo em nome de uma farsa, de uma mentira que certamente é lucrativa para alguns. O recado que ele passa ali, essa tentativa de pacificar, sempre essa coisa, né? Recebi de terceiros informações falsas, não chequei e segui compartilhando. Quantas vezes a gente viu essa desculpa já ser usada? A grande questão é que há um longo caminho a ser percorrido para tentar reconstruir esse tecido social do país que foi esgarçado por conta de gente que protagonizou mentiras e protagonizou movimentos como o próprio cacique. E aí, quando
quando a lei aperta, né, ele já está há um mês preso, aí vem o pedido de desculpas. Seria bom que todo mundo que participou disso ou que queimou ônibus por conta dessas mentiras todas também se manifestasse. Isso a gente não vai ver. Então, de um ponto de vista menos retórico e mais prático, a grande questão é saber como o Rui Costa, ministro da Casa Civil, como o José Múcio, ministro da Defesa, Flávio Dino, ministro da Justiça, como esses ministros, não sei se tomaram essa decisão de uma maneira colegiada, mas como que eles vão lidar com um problema que hoje está colocado nas portas dos quartéis generais do país. Sei que a gente está falando do cacique aqui, mas uma coisa retroalimenta a outra, né? E agora que um dos indutores desse movimento está pedindo desculpa, e o ex-presidente Jair Bolsonaro também já, inclusive, saiu do país, né? Vamos ver como é que vai ficar a resposta a esses grupos radicalizados que ainda estão por aí. Lu. Realmente, né, Leandro, eu quero lembrar aqui com a volta do presidente Jair Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não deseja nem ele, muito menos o PL, porque nós mostramos aqui um vídeo de Valdemar da Costa Neto anteontem, se eu não me engano, né? Os dois não desejam que sejam, como é que eu vou dizer, que percam, né, esse protagonismo na direita brasileira para os muitos e muitos candidatos agora a esse protagonismo da direita brasileira ou a comandar um pouco os eleitores da direita brasileira. A questão que fica, Luciana, é de quando o presidente Jair Bolsonaro decidir voltar, né, qual presidente vai voltar? Se vai ser alguém que vai tentar pacificar os ânimos do país e fazer uma oposição que é legítimo numa democracia, ou se vai voltar insuflando minorias, como muitas vezes o discurso dele contribuiu para que pessoas fossem à rua defender teses como a do cacique, né, que a gente está avaliando aqui. É, de fato, algo para a gente observar, sobretudo agora, né, de acompanhar como que essa manifestação vai ser recebida por esses grupos que insistem aí há tanto tempo já, depois da eleição, em tentar, de alguma maneira, prejudicar o andamento do país ou ficar fazendo vigília em nome de algo que não vai acontecer, porque, enfim, as instituições, aí vale aquela velha máxima, né, super batida, as instituições estão funcionando, funcionaram, e o Brasil tem um novo governo que vai ter muito o que ser cobrado, mas dentro da legalidade e da verdade, né, sem teoria da conspiração, nada disso.